Querida comunidade, os que estão na catedral, os que nos acompanham pelos meios virtuais, a primeira leitura do livro do Êxodo, ela tem um ensinamento extraordinário para o nosso olhar diante de Deus. Quem faz mal, muitos acham que tem que se pagar com mal. E essa leitura mostra mais uma vez o rosto de Deus. Porque aqui o povo comete uma grande injustiça no deserto. Um dos grandes pecados é a murmuração contra Deus. É um pecado grave, murmurar-se contra os feitos de Deus. E é o que o povo faz aqui, parte do povo. Eles começam a murmurar, tirar-se com Moisés, né? Esse Deus que o Senhor disse, que nos libertou, nos levou aqui para passar fome no deserto e morrer. Antes a gente não tivesse saído de lá e tivesse lá no faraó. Diante da murmuração, o que Deus faz? Revela mais um feito, que é de dar alimento ao povo através das codornas. Muitas vezes nós temos da condição humana a fragilidade, o erro e a ingratidão com Deus. E Deus, na sua condição divina, tem compaixão, misericórdia e compaixão por todos nós. O povo murmura. E aqui não é que Deus não tinha feito já os feitos. Quantos feitos lá no Egito, das pragas, né? Depois o mar que se abriu. É porque às vezes o que a murmuração faz em nós? Ela apaga a nossa memória. Aquele que murmura, ele esquece todos os feitos de Deus, da vida e até da sua vida. Por isso que a palavra reclamar, ela deixa de clamar a Deus. Ela não clama, ela impede, ela não consegue fazer, né, a leitura da vida. Por isso que é impossível, na murmuração, a gente fazer a leitura dos feitos de Deus. É preciso ter um olhar elevado, sabendo que a bondade do Senhor repousa sobre nós, a bondade do Senhor nos conduz, a bondade do Senhor nos restaura. Para os que gostam de colocar a imagem de um Deus castigador, a imagem de um Deus ali sempre juiz, tem dificuldade de analisar esse texto de hoje. E vejo o povo murmurando, negando os feitos. E o que Deus faz? Ele, diante da negativa do povo, ele confirma quem é ele. Que em alguns momentos da nossa vida pode acontecer. Por tantas situações da gente não saber quem é Deus. Caindo na murmuração. Mas Deus nunca deixa de saber quem é a gente. Na nossa pequenez, podemos sim, em alguns momentos, nos perder, mas Deus jamais se perde diante de nós. Então, uma leitura que nos faz, na gratuidade de coração, ver que aqui não é uma questão de merecimento. Porque muitas pessoas têm essa ideia de merecimentos, né? Uma religiosidade de merecimentos. Eu vou fazer porque eu mereço. Eu vou fazer porque eu tenho que ter isso. Não. Aqui a gente percebe que Deus fez, não porque o povo ali fez. Ele fez o que tinha de fazer. O fazer de Deus sempre é que vence na nossa vida. Há um fazer de Deus para cada um de nós. E como já meditamos na terça-feira, nas leituras passadas, tanto do livro do Gênesis, agora no livro do Êxodo, né? As 3 palavras que a gente nunca pode esquecer. Libertação, promessa e aliança. Todo o Antigo Testamento
As pessoas às vezes complicam demais, às vezes colocam uma complicação tão grande em coisa que a pessoa nem guarda. Mas essas 3 palavras, elas são luzes que acompanham todos os feitos do Antigo Testamento, todos os profetas, todos os livros, sempre. Ou eles estarão falando de uma libertação, ou estarão falando de uma promessa, ou estão falando de aliança. Isso da parte de Deus. Um bom curso bíblico, tem pessoas que ficam ali parados no que o povo fez. O Antigo Testamento não é para olhar o que o povo fez. Se for ver assim, a gente até desanimar. O Antigo Testamento é para ver o que Deus fez, o que Deus faz. Por isso que às vezes vem essa confusão. A pessoa às vezes vê muito da questão cultural, eu tenho que vestir assim, que o povo fez isso, e tem que fazer aquela coisa, eu tenho que fazer como o povo, o jejum direto, e às vezes aquele até o fazer do povo. E a pessoa acaba se perdendo da sua experiência verdadeira daquilo que o Senhor fez. Então, o que deve sustentar o nosso olhar é como a leitura de hoje. Nós vamos copiar o povo na murmuração, ou nós vamos louvar a Deus e seguir a Deus no pão dado ao povo? Que a gente sempre lembre disso. O olhar, né, do Antigo, qualquer livro bíblico. Eu estou citando muito o Antigo Testamento, que o Novo já é em Cristo, né? Isso é bem claro para nós. Mas o Antigo Testamento, sempre essas 3 palavras que vão acompanhar todo o processo, né? Todo o caminho. A gente vê tantos livros, uma história longa, muitas coisas, mas sempre Deus que começa com o desejo de libertar. Ao libertar, Ele oferece uma promessa, e essa promessa que se faz uma aliança. Então a gente tem até mais alegria, mais prazer, quando a gente tem essa chave de leitura, lendo os livros do Antigo Testamento, diante do que o Senhor foi fazendo. O povo vai negando, confusão de guerra, confusão de seguir outros deuses, e Deus sempre sendo fiel nesse caminho, junto ao povo. Assim também deve ser o princípio da vida de comunidade. Se na vida de comunidade, por isso que muita gente abandona. Você que está em casa, tem muitas pessoas que estão em casa, alguns estão acamados, né? Alguns estão acamados, doentes, mas quantas pessoas aí com saúde e tudo, que às vezes pela pandemia, ainda com medo, né? Ainda com medo de glorificar o Senhor, de bendizer o Senhor. Então, nós buscarmos sempre esta referência dos feitos do Senhor. E aí eu dizia da igreja, se a gente for reparar o que os outros fazem, a gente vai embora no outro dia, gente. Por isso que tem muitas pessoas que afastam da igreja, porque às vezes a pessoa está aqui para olhar o que o outro está fazendo, aí não dá, aí a pessoa vai embora, ou então até funda outra igreja. Mas se a pessoa vem na igreja para perceber o que Deus faz, esse não sai mais, nunca sairá. Se a gente vê a condição humana, a gente para na murmuração. Se a gente vê a condição daquilo que Deus faz, aliança, promessa, tudo isso, aí nós paramos sempre na adoração. A condição humana, murmuração. A condição divina, adoração. Estamos na igreja, vivemos em comunidade, o outro é importante, porque ele forma uma comunidade. Mas ninguém está aqui para perceber o que o outro faz, que a gente pode fazer tão pouco, né? Quem é a gente para ser referência desses feitos de libertação, de aliança? Somos tão pequenos, né? Pedro ainda fala, somos servos inúteis. Diz que nós, né, à luz dessa primeira leitura, cuidemos. Se a gente olhar o que os outros fazem, o trabalho, da sua missão, a gente desanima, vai embora e fica lá murmurando contra a igreja. Mas se você, na sua fé, se você na sua esperança, se você no mais íntimo do seu coração perceber aquilo que Deus faz, você sempre terá na igreja um lugar de você adorar, de você louvar, de você buscar no pão sagrado a força de viver aquilo que Ele deseja, que é sempre de aliança. E o Evangelho, que vai falar das sementes. Jesus faz a comparação da semente. Algumas sementes caíram à beira do caminho. Ninguém de nós pode parar no meio do caminho. O que Deus semeia na nossa vida não é para ficar no meio do caminho, o caminho foi feito para caminhar. O caminho foi feito para ser trilhado.
nosso caminho de fé, nosso caminho sacramental. E aqui mais uma vez eu insisto, você, tantos que nos assistem pela televisão, que tinham um caminho de vida comunitária dentro da igreja. Não é para parar. Voltem, participem da comunidade templo. Não caiamos nessa tentação de atrofiarmos, de nos considerar. Eu já disse isso em outras missas. Tem muitos doentes acamados, que o maior sonho deles é estar aqui na igreja. Mas não tem a saúde. Não tem mais a força física. E muitas pessoas fortes, parece que está chamando, parece que quer ficar acamado e quer ficar dentro de casa. Isso não deixa de ser, né, me perdoe a força da palavra, uma murmuração, né? Vamos estar aqui adorando, vamos participar, não vamos deixar essa semente cair no meio do caminho. Nós não estamos aqui desmerecendo a transmissão virtual, jamais. Hoje é um dos recursos que Deus colocou mais importante, porque sabemos que tem pessoas, cidades, que de repente, lugares menores, pessoas da roça, sabemos pessoas que, quantos da comunidades rurais, que estão à distância de uma igreja, quantas pessoas em cidades que às vezes estão à distância, às vezes a igreja está fechada, não tem uma santa missa. Quantas comunidades rurais que cercam, né, até a nossa cidade, de repente chega um sinal de televisão, porque a pessoa às vezes não tem a condição mesmo de estar presencialmente. Mas hoje nós temos pessoa que está a 5 minutos da igreja e no sofá, né, para semente no meio do caminho. E volto a dizer, né, que um dia a gente não tenha, né, esse desafio de ter que ver, né, participar de uma missa na televisão, porque a gente não tem mais a condição física. Os pássaros vieram e a comeram. Quantas pessoas, né, aqui os pássaros, quantas pessoas querem tirar de nós as sementes que o Senhor plantou? Quantas pessoas querem tirar de nós as sementes que nós recebemos? Quantas pessoas querem tirar de nós, né, aquilo que é de Deus? E isso a gente tem que lutar muito. O que Deus coloca na minha vida? O que Ele semeou? Qual a palavra que Ele colocou? O que eu não posso deixar que roube da minha vida? Porque às vezes, é como um palestrante que diz, que toda palestra a gente tem que tomar cuidado com a mão que faz assim. Que às vezes termina uma palestra, essas palestras de congresso, sobretudo, e fica uma pessoa no canto, você sai todo entusiasmado da palestra, aí a pessoa com aquela mãozinha te chamando no canto, tudo que falou ali foi bobagem, não escuta isso não. Então a pessoa vai sugando, ela vai roubando o que foi semeado, o pássaro que levou a semente que foi levada. E assim para nós também, o que é semente? Aquilo que Deus deixa como semente. E não deixe que o outro tire, não deixe que o outro roube isso precioso de você. Outras caíram no caminho pedregoso. Nós temos pedras na nossa vida, desafios. As pedras aqui podem ganhar vários simbolismos. Não deixemos que a mensagem caia no meio das nossas pedras. A gente tem que separar aquilo que é pedra e aquilo que é semente de Deus. Aquilo que é pedra e aquilo que é de Deus, que tem o poder de nascer entre as pedras, flores entre as rochas, brotar flores. Então, por mais que a nossa vida tenha suas pedras, confiemos que no meio delas, entre elas, é possível brotar aquilo que Deus deseja, que cresça, que frutifique nossa vida. Apesar das pedras, confiar que sobre elas o Deus tem o poder de nascer o seu projeto. Outras sementes brotaram porque a terra não era profunda, que é a superficialidade. Hoje a igreja vive esse desafio. Às vezes ela faz um encontro um dia inteiro. Em alguns casos, né? Não estamos aqui generalizando, mas a pessoa pula, a pessoa fica feliz, fala, não, agora a pessoa sai voando. Agora tudo vai ser diferente. Daqui para frente eu vou fazer tudo isso, daqui para frente minha vida vai dar uma mudança muito grande. Mas com uma semana parece que volta tudo como era antes. Aquilo caiu de uma forma superficial. Porque as coisas de Deus não é mágica que acontece um dia. As coisas de Deus não é algo que vai acontecer. Não, é um processo. Não é a questão de um dia, é a questão de uma vida. A gente tem que tomar muito cuidado com esses dias, né? Que a pessoa sai quase que voando, sai do lugar de joelhos. E depois ela não consegue se sustentar. Hoje, no momento, não permite, eu partilhei isso com vocês, mas já há pesquisas
dessas supostas conversões momentâneas, pesquisa como que com o tempo, como a semente que nasceu superficial, depois não conseguem sustentar, né? Porque, volto a dizer, o processo de Deus não é uma questão de um dia, é uma questão de toda uma vida, é um processo de uma vida, não é um processo superficial de um momento, mas é um processo profundo de uma vida, de um coração. O sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. O que é ter raiz? Ter raiz, fé, esperança e até a raiz numa comunidade. Como é importante a gente ter uma raiz na comunidade. Como é importante a gente sentir a comunidade, igreja, templo, como uma raiz, no lugar que eu participo, que eu louvo, que está a minha raiz, que está a minha força. Quantas são as pessoas que chegam na catedral emocionadas, aqui no passado, né, que às vezes mudaram de cidade, aqui no passado eu vivi a minha fé, aqui no passado eu celebrei o meu sacramento, aqui eu assumi meu casamento, aqui eu fiz a primeira comunhão. A pessoa ela tem uma raiz de onde cresceu a sua árvore e nos seus frutos ela conhece a sua raiz de um dia onde participou de um sofrimento. Não consegue destruir porque ela tem raízes. Por isso que eu insisto da participação no templo. A participação do templo. A televisão não cria raiz, né? Não tem jeito. A presença da comunidade é que realmente ela cria umas raízes para a vida existencial. E por último, as sementes, porém, que caiu em terra boa, produziram e cresceram 100, 60, 30 vezes mais. É preciso preparar a terra boa. O que é a terra boa? Esforço. Quem mexe com a agricultura sabe que para ter a terra boa tem que ter muito sacrifício, muita luta. Tem que preparar bem o terreno. A terra não fica boa por si mesma, ela precisa do nosso trabalho, da nossa mão, da nossa ação, para que ela fique boa e se transforme. Assim também é o nosso trabalho, é o nosso sacrifício, é a nossa luta. A gente participar, a gente ser igreja, ser pastoral, estar no templo. Às vezes o comodismo é nem estar aqui, né? Então, para que a terra seja boa, é necessário o sacrifício e participar, colocar a mão na terra, né? Colocar a mão na comunidade, na fé, para que a gente possa realmente produzir 60, 100 o fruto, né? Pela semente. Então, Deus que nos ajude nesse evangelho que ele vai dizendo todas as realidades. E ele encerra o evangelho dizendo a terra boa. Preparar a bondade, né? O bem, faz o bem. Hoje, uma pessoa, nos atendimentos, né? Dizia isso, mas e o mundo do mal? E a gente que faz o bem, faz bem, fazer o bem, faz bem ter um coração bom, faz bem ter um bom terreno no coração e da vida, faz bem a gente ter nossa realidade existencial bem trabalhada. Então, alguns pontos, entre tantos, que fica aí para o nosso trabalho de vida espiritual. A vida de oração é trabalhar o terreno, a vida de oração é trabalhar o coração, para que seja uma terra boa, capaz de acolher a semente. A vida de comunidade eclesial, temos que buscar aqui também, diante dos feitos de Deus, não dos feitos dos homens, mas diante daquilo que Deus faz, a terra boa de glorificar, a terra boa de bendizer, a terra boa de louvar a Deus. Vida em comunidade, pelos feitos do Senhor. E depois na vida concreta, na medida que no nosso trabalho, na nossa obrigação do dia a dia, a gente vai sendo honesto, buscando a justiça, sendo correto, tudo isso é o esforço de fazer uma vida onde um bom terreno faz crescer aquilo que Deus semeia. Que Ele nos ilumine, fortaleça cada um de nós e resgatarmos cada vez mais a nossa presença de povo de Deus, para que junto do templo louvemos os feitos do Senhor. Assim seja, Senhor nosso Deus.